Então, para a gente poder começar aqui a trabalhar, eu vou falar a princípio, eu vou começar de baixo para cima, por uma questão simplesmente de facilidade de compreensão. Quem faz terapia, quem trabalha com terapia, quem trabalha com aplicação de Reiki, a gente sabe que você pode variar a forma de aplicar. Você pode aplicar de cima para baixo, você pode aplicar de baixo para cima, pode aplicar apenas nos pontos em que você detectou algum problema, mas didaticamente, tanto quando eu ministro, né, quando eu faço sintonizações de Reiki, como eu falo, ou em qualquer momento que eu fale sobre chakra, principalmente aqui nesse aspecto da magia mental, eu gosto de falar de baixo para cima, porque é muito mais fácil você compreender quando eu parto do mais palpável, quando eu parto do mais denso para o mais sutil. Até porque a gente vai perceber aqui que a funcionalidade do chakra e as situações de vida que o envolvem, a gente vai perceber que são muito mais palpáveis, são muito mais objetivas no Muladhara, por exemplo, do que no Sahasrara. Né? A gente vai perceber aí que tem muito mais... a gente tem muito mais facilidade de percepção daquilo que eu estou falando nos chakras inferiores. Então, eu começo de baixo para cima, porque seguindo essa sequência, né, falando aí na sequência de baixo para cima, você vai acompanhando o meu raciocínio e a percepção fica mais fácil. Então, foi por isso que eu escolhi trabalhar nesse sentido. Outra coisa que eu gosto sempre de frisar, eu insisto bastante em usar o nome dos chakras em sânscrito, né, na versão, né, no nome original, por uma questão bastante simples. Os nomes facilitados, simplificados, aportuguesados dos chakras, eles trazem uma carga semântica que muitas vezes prejudica a nossa compreensão. Um dos melhores exemplos é o Muladhara. Né? O chakra Muladhara, ele fala de um instinto de sobrevivência. Então, ele fala daqueles impulsos que são uma resposta mais imediata justamente do cérebro reptiliano. Né? Ele trata de ameaças de vida ou morte, de proteção de território no sentido de sobrevivência e uma série de coisas que estão ligadas à nossa sobrevivência animal mesmo, os nossos instintos talvez mais animais. Quando você fala chakra básico, parece que ele é um chakra menos importante, parece que ele é só um chakra mais simples, que ele é menos sofisticado, e isso não é verdade. Todos esses chakras, todos esses 7 chakras, eles têm igualmente uma importância, eles têm igualmente uma riqueza de atribuições e de influência que poderia se começar a perder ao usar esse termo. Mas eu também não posso deixar de usar o nome aportuguesado, o nome simplificado, porque isso dificultaria muito a compreensão. Então, eu sempre eu dou um certo destaque ao nome em sânscrito, mas eu sempre friso. Por exemplo, vamos começar a falar do Muladhara, que é o chakra básico, e, como eu já disse, ele está ligado à sobrevivência. Ao longo dessa minha explanação, eu gosto sempre de trazer não só a função dele, né, a área de atuação específica desses chakras, mas eu gosto de trazer, por exemplo, uma situação de vida onde essa essência está mais ativa, está mais presente. Algo que ilustre o tom de cada chakra. Isso não significa em si desequilíbrio. Tá? Essas situações de vida que eu coloco, elas são para ilustrar o conceito do chakra. E é natural que em momentos como esse, ele esteja assim, superexcitado, superenergizado. Isso não caracteriza desequilíbrio. O que a gente chama de desequilíbrio, que eu também vou falar de cada um deles, que é o desequilíbrio para mais, o excesso de energia, ou para menos, a falta.
Quando eu falo de desequilíbrio, eu falo de uma pessoa que passa longo tempo, né, vários dias, com aquela dosagem de energia, por exemplo. Então, o Muladhara ele é a sobrevivência. Uma situação que a gente pode ilustrar, né, nós não estamos mais na selva, não estamos mais num período em que a defesa do território, a disputa por uma fêmea ou qualquer coisa do tipo, sejam o tom. Mas a nossa mente, ela se adapta mantendo essa natureza. Então, hoje em dia, você poderia ter Muladhara, por exemplo, numa audiência judicial que vai decidir sobre pensão de alimentos para uma pessoa que não tem outra fonte de renda. Então, é uma pessoa que ela vai bastante energizada, ela vai bastante alterada, porque ganhar ou perder aquela ação pode significar passar fome ou ter proventos. Então, é uma situação vital, é uma situação em que o animal interior responde. Ele pode não entender as palavras, pode não entender todo aquele conceito jurídico, mas entende a ameaça de ficar sem proventos, de ficar sem sustento. A mesma coisa pode acontecer com conflitos urbanos graves. Por exemplo, de repente acontece, você está chegando em casa e acontece um tiroteio, uma troca de tiros, alguma coisa realmente onde o risco de vida, né, ele fica evidente, ele fica claro. Você pode, a qualquer momento, tomar um tiro e vir a morrer. Nesse momento, esse teu animal interior, ele responde. Como eu disse, nessas situações, a gente não considera desequilíbrio, porque são as situações em que ele precisa, sim, se energizar para te dar o apoio, né, para te dar o suporte emocional, né, e até orgânico, para que você enfrente aquela situação. A gente considera desequilíbrio quando, por exemplo, essa ameaça nos causa aquele desconforto na hora que a gente tem medo de perder o emprego, por exemplo. A gente sabe que a empresa está passando dificuldade, que a firma onde nós trabalhamos está passando por um momento de crise, e todo mês é aquela expectativa de quem vai ser mandado embora esse mês. Isso mexe com exatamente esse princípio de sobrevivência. Muito particularmente se o salário ali é a principal fonte de renda da família. Então, esse medo, essa preocupação, essa tensão de medo de perder o emprego, durando 3, 5, 6 meses, 1 ano, ela provavelmente vai causar, sim, aí sim, um desequilíbrio, aí sim, um problema mais grave. Então, sempre que você conversa com um paciente, no caso de você ser um terapeuta, e você percebe que o discurso dele é muito redundante em cima de eu não sei como é que eu vou viver, eu não sei como é que vai ser, assim vai ficar complicado para mim. E você percebe ali um medo vital, então você, de antemão, já começa a sondar e já começa ali a avaliar a possibilidade dele estar entrando num processo de medo crônico, de medo de longo prazo, e pode vir a acontecer dele simplesmente causar não só um desequilíbrio, que a princípio vai ser energético, mas aí começar a ter até problemas de saúde, uma série de coisas. Em outro momento, a gente volta aqui a falar disso de uma maneira um pouco mais profunda, para a gente não perder muito tempo. Tá?